caralho. Perigoso Perigoso pra caralho. perigoso. É. Que foi racista sim, só que ele não foi na ele não- falta de conhecimento. Eu acho que foi o que acontece. Ele deu voz a um preconceito. Eu não relaciono necessariamente preconceito com racismo ou com homofobia. Eu acho que preconceito é uma coisa que você foi ensinado e que foge um pouco do teu controle a nível irracional. Por exemplo, eu tenho alguns preconceitos que eu já conversei isso com a Michelle no dia do meu aniversário, que a gente tava de churrascaria. Uhum. Eu tenho alguns preconceitos, algumas formas de pensar à primeira vista sobre alguns assuntos que, sem a luz da racionalidade, aquilo ali é um absurdo total. Não é um absurdo, mas assim, se eu Não faz se eu sentido. pensar sem a luz da racionalidade, aquilo ali é a primeira coisa que eu penso. Aham, Quando pintou o assunto. Mas Quando antes alguém de falar... vem e traz a luz pra você... Antes ou você de eu mesmo abrir a pensa. boca, cara, é muito difícil eu falar um troço que eu não pensei antes. Que passou aquele filtro do raciocínio lógico, Eu né? passo um raciocínio lógico ali pra então formar a minha opinião. Sim, que é o que Sabe? todo mundo deveria fazer com qualquer opinião. Porque o que acontece? Meu pai e minha mãe são de gerações diferentes, de origens diferentes, tem backgrounds e tem histórias de vida diferentes da minha, sabe? E eles me passaram da experiência deles, as opiniões e os conceitos que ele tem e que formaram em mim alguns preconceitos que eu racionalmente escolho destruí-los ou não dar voz a eles ou analisá-los, de certa são forma, coisas que, assim, por pra ver exemplo... se eles têm valor ou não. Exato. Então, são coisas que, assim, que existem em mim e eu tenho esses preconceitos, mas eu, racionalmente, os escondo. Esconder é uma palavra merda. Não é Não esconder. expõe. Mas é não deixá-los virem à tona. Sabe? Eu não acho que... deixar eles afetar o seu caminho de vida, de não certa deixá-los forma. afetar as minhas decisões, É. sabe? Não deixar preconceitos afetarem... Como você vai tratar alguém. Como vou tratar alguém ou como vou agir no dia a dia, Sim. sabe? Mas assim, é fato que eu tenho, por exemplo, passando na rua e olho pra uma determinada pessoa, eu Mas posso se o cara ou tá não mal impressões... vestido pra caralho, é óbvio que você vai ficar um pouco assim, caralho, por que ele tá mal vestido? Pois é, vindo mas, por exemplo, a gente não pode deixar esse tipo de coisa reger, pautar a vida, né? pautar a sua vida. Sim, ou Exatamente. decidir quem você vai contratar. Exatamente. Ou decidir que você vai deixar sua filha namorar. Exatamente. Quando chegar a hora, né? Exatamente. Sim, com certeza, eu concordo com você. Então por isso que eu gosto de dissociar racismo de preconceito. Ou racismo, ou homofobia, não sei o que, etc. de preconceito. Porque preconceito é um troço que é possível, que racismo é uma coisa que você decide fazer racionalmente. Pra mim, racismo é quando você coloca uma raça num patamar superior às outras. Você é racista quando você faz isso. Isso não é racional. Às vezes não, veja, tem meu ponto raciocínios racionais que eles usam pra justificar esse tipo de mas pensamento. não justifica do ponto de vista maior. Num grupo, por exemplo, sei lá, por exemplo, vamos usar uma porra de um exemplo merda, ou perverso, que é a Alemanha nazista, sabe? Dentro do contexto da Alemanha nazista fazia sentido toda aquela pregação de raça ariana, por causa de várias coisas que estavam acontecendo na Alemanha naquela época, mas pro mundo sempre foi um pensamento que não é racional, não é um pensamento que faz... que se faz sustenta sentido mesmo, né? que Você se achar que a raça ariana exato, é superior. não é um pensamento que se sustenta sob a luz da racionalidade, da lógica. Do conhecimento. O racismo não é algo lógico ou racional ou que faça sentido no mundo. Não é algo o racismo não é algo que se sustente por si só. Porque não faz nenhum sentido. Não é a cor da pele da pessoa que vai definir se ela é capaz ou não de algo. Sim, com Concorda? certeza, com certeza. Então, o racismo, por isso, não é algo que se sustenta logicamente, sob a luz da lógica, da racionalidade e tal. Então, mas uma pessoa que defende essas coisas mas com eu vou falar uma parada argumentos... polêmica agora pra você. Uma pessoa que defende esse tipo de coisa com argumentos e tal, não consigo ver sob nenhum espectro que essa pessoa tá falando algo que é verdadeiro, porque não existe racismo que se sustente